Boa noite! Estamos começando mais um programa Se Liga na História, onde nós vamos abordar alguns temas, alguns assuntos ligados ao público jovem, né? Mais uma terça-feira de encontro, que nós vamos poder bater um papo, conversar sobre assuntos ligados à doutrina, ligado ao dia a dia, né? De um contexto jovem. E todo esse nosso trabalho, né, que vem sendo feito, ele está baseado em cima desse livro aqui, que é o livro do Adeilson Salles, Vossos Jovens Profetizarão, da editora Interlitera, tá? É um livro maravilhoso, voltado para o público jovem. Então, a gente está fazendo nossos programas desde agosto de 2020, baseado nas histórias que estão dentro deste livro. Ok? Então, vamos chamar os nossos participantes aqui do nosso programa. Seu Florencio, boa noite. Boa noite, Margarete. Vou colocar um pouco de luz Florencio. Aqui para mim. Põe uma luz aí, vai precisar de luz. Nossos ouvintes já estão chegando aí, teve alguns que já começaram a se manifestar, né? E isso é muito bom, né? Vamos chamar a Elaine também. Elaine, boa noite. Boa noite, Margarete. Boa noite, seu Florencio. Boa noite a todos os ouvintes e a todos os jovens que podem estar nos assistindo. Boa noite. A gente tem aí a Edna Sueli também está com a gente já, dando nosso boa noite, Moisés também, né? Os ouvintes já estão chegando para dar comunicação. Dá um oi para nós, né? A Patrícia Adriana Alfieri também, boa noite, amigos, né? Os ouvintes já estão chegando, Nice Mendonça, boa noite a todos. Então, o grupo já está aí prontinho para os nossos estudos, né, da noite de hoje, né? Nosso aprendizado de todas as terças-feiras à noite, né? E vamos chamar, né, o grupo jovem aí, né? Hoje nós temos a Nath aí conosco. Boa noite, Nath. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, Nath. Boa noite. Temos a Bruna também. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruninha. Então, estamos com um time hoje bom aí, né? Para a gente conversar sobre assuntos ligados aos jovens, né? E hoje a gente está, assim, iniciando, né, um assunto, ou seja, dando uma certa continuidade do que a gente viu na semana passada, né? Que havia uma equipe espiritual atuando no centro espírita, onde frequentava a Priscila, né? A Priscila era a diretora da escola, onde aqueles jovens participavam, né? Do Vitório, do Jonathan, do Dudu. Então, a Priscila, ela era diretora da escola e também era atuante numa casa espírita. E na semana passada, a gente conversou, né? Que havia um orientador espiritual chamado Antenor, e que ele deu espaço para essa equipe espiritual poder atuar dentro dessa casa espírita, né? Então, a gente vai dar continuidade o que aconteceu agora dentro do centro espírita, né? Qual foi o trabalho que começou a ser feito ali. Então, diz assim: a reunião iniciou-se com a breve leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Era composta por 8 participantes, sem contar o dialogador. Para a alegria da equipe espiritual, Priscila era uma das tarefeiras, um canal de comunicação onde poderiam levar uma mensagem com princípios éticos, morais cristãos para o ambiente acadêmico. Em sala próxima estavam as entidades que seriam atendidas naquela noite. O trabalho iniciou com a disciplina e o envolvimento dos médiuns. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui para a gente conversar algumas coisas, né? Elaine, essa questão aí da organização de um trabalho espiritual, né? Todo o cuidado que o plano espiritual tem e que nós também, como participantes, devemos
ter, né? Aqui ele fala que o trabalho iniciou com a disciplina, provavelmente deve ter começado no horário certo, né? Deve ter começado com a responsabilidade dos médios. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Elaine. Sim. Então, da mesma forma que nós nos organizamos aqui na casa física, o plano espiritual também se organiza. Então, por isso que o cuidado de nós, né, médiuns, trabalhadores, dialogadores, estejamos também com essa organização, com essa responsabilidade, com esse respeito ao trabalho, né? Então, é algo assim que tem que estar em sintonia. Nós temos que estar em sintonia para que a equipe que está presente também se afinize conosco. Então, é muito importante a disciplina, a organização, né, o horário, as conversas, né, o que estar sempre atentos. Então, sem soma de dúvida, Margarete, que nós precisamos também ter esse respeito e essa responsabilidade com o trabalho da casa. E quando ele fala aqui que a Priscila seria um canal de comunicação, né? Pelo que passou para a gente na informação, é que ele já tinha uma certa afinidade, uma certa sintonia com essa talefeira. Isso também é importante para um trabalho, né? Sim, com certeza. O seu Florencio sempre explica para nós, né, que quando vai acontecer esse tipo de trabalho, o próprio comunicante, ele já vai, né, durante o dia, entrando em contato com essa médium, não é isso, seu Florencio? Ele já vai conhecendo a médium que vai trazer essa comunicação, porque eles procuram realmente aquele médium que eles se afinizam, não é isso? Essa aproximação para criar uma afinidade com o médium, para que os fluidos desse espírito consigam se envolver com o perispírito do médium, para que na hora da comunicação o médium esteja tranquilo e fiel à comunicação que chega desse espírito. Então, ela não é feita de improviso. Ô, Florencio, então, assim, por exemplo, um jovem, ele pode estar participando de um trabalho mediúnico ou não é conveniente? Não, se ele tem conhecimento ou se tem alguma sensibilidade, pode. Aliás, o Espiritismo começou com duas jovens, uma de 14 e outra de 16 anos, que Kardec utilizou a sua mediunidade. Então, claro que havia toda uma equipe espiritual para que esses trabalhos viessem à tona. Há muitos médios que começaram muito cedo, né? Muito jovem. Mesmo no Evangelho, a maioria dos apóstolos eram jovens. João devia ter uns 18 anos, quando Jesus foi crucificado. E muitos deles não passavam, estavam em torno de 20 e poucos. Apenas Pedro, que era o mais idoso da turma. Mas essa mediunidade em jovens, assim, se ele não tem um preparo, um certo conhecimento, pode ter alguns inconvenientes, não pode? Olha, tudo vai das raízes que o jovem traga, né? É claro que o tempo de Kardec, eles não estudaram Espiritismo para participar da reunião. Tudo tem o seu tempo. Depende do espírito encarnado que ali está. Porque se o espírito ele já vem com essa missão, ele traz essa naturalidade. Eu, em casa, tenho 4 filhos, 4 médios. Então, cada um despontou de maneira diferente. O que tem a mediunidade mais acentuada, com 14 anos, ele já estava dando comunicação. E é claro que ele tinha as referências, os pais espíritas, tudo mais ajuda bastante. Mas a gente não pode também julgar
a pessoa sem conhecer as suas reações. A gente não deve colocar é criança, porque criança está em desenvolvimento. Ela pode, naturalmente, trazer algum transtorno a esse desenvolvimento. E, principalmente, se o jovem, se ele tem medo, então tudo isso tem que ser analisado. Não vamos colocar uma pessoa que tem medo numa reunião mediúnica. Porque até adulto tem medo. É isso que eu ia falar. Às vezes tem medo de entrar até dentro da casa espírita, né? Isso. Tem medo de entrar na própria casa espírita. Então, isso que eu ia falar. Quando o jovem, ele tem... Se ele chegou até uma casa espírita, ele está amparado por alguém, ou pela família, ou os próprios dirigentes da casa vão orientar, né, ao estudo, a ter disciplina, porque é isso que foi levantado. Quantos adultos precisam desenvolver, mas por não ter conhecimento, fogem, né? Fogem do estudo, fogem do trabalho. Então, tudo tem que ter um amparo, uma orientação, uma conduta a ser seguida. Eu vou pedir para a Nath entrar. Quero saber qual é a opinião dela, se ela trabalharia numa mesa mediúnica ou não. Né? Vamos conversar com os jovens para ver qual é a opinião deles a respeito disso. E aí, Nath? Você entraria Eu adoraria participar? Que tipo de trabalho você gostaria de fazer? Sem dúvidas, deve ser algo muito interessante. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de conhecer de tudo um pouco. Então, se eu conhecer um pouquinho de cada coisa, eu vou ver onde eu tenho mais afinidade. Aí, nesse momento, acho que eu poderia definir um pouco mais onde eu gostaria de seguir. Mas você gostaria de fazer o quê? Um estágio em cada departamento da Casa Espírita, é isso? É um estágio, né? Você fica lá, faz um estágio, vê se você se identifica ali. Olha a proposta aí, Elaine, Florencio, né? Colocar a galera para fazer um estágio, para ver o que eles sentem ali, qual é a sensibilidade, né? Porque médio todos nós somos, né? Alguns mais desenvolvidos, cada um tem menos, um ponto a mais, né? Já tem conhecimento. Então, eles já estavam começando a iniciar, né? Então, eles já estavam participando da sala de passe, já iam começar, alguns já tinham interesse em fazer o curso de passe, mas aí a situação que a gente está vivendo, né? Então, por conta que a casa está fechada, impossibilitou tudo. Mas a proposta seria essa, né? A proposta seria com que eles conhecessem um pouquinho de alguma coisa para poder conhecer o trabalho, né? Ter medo, porque muitos ainda, né? Não é medo, mas é assim, não conhecer. Né? É o receio do novo, né? Do que é novo. Não acontece só dentro da casa espírita, mas na vida toda. A gente tem o receio do novo, porque vai acabar mudando os nossos hábitos, aquilo, vai mudar a nossa rotina. Então, o novo é diferenciado, né? E tem pessoas que se acomodam muito e acabam deixando de conhecer, de ter novas experiências, por medo de errar, por medo de não dar certo. Porém, se a gente não tenta, a gente nunca vai descobrir o que a gente realmente ama, né? Você precisa conhecer, né? Para você poder fazer uma avaliação. Sem conhecer, não dá para avaliar nada, né? Fica complicado. Vamos ver a opinião da Bruna agora, né? Vou pedir para a Elaine dar uma saidinha e entrar a Bruna. Nós temos a Sheila aí nos ajudando nos bastidores para fazer esse trabalho, ok? Obrigado, viu, Sheila? E, Bruna, e você? Tem curiosidade também de participar de algum trabalho? Eu tenho muita curiosidade, muita mesmo. Eu achava muito legal na casa, no Leal, quando a Elaine conseguia escalar a gente para ficar na sala de passe, né, entregando a água e tudo. E acho que é uma coisa muito legal, foi o que a Nath falou, se a gente não experimentar, a gente nunca vai matar nossa curiosidade, né? Nunca vai saber se é aquilo mesmo que a gente quer. Então eu tenho muita curiosidade sobre isso, eu acho uma coisa muito legal, que se eu puder um dia, com certeza, ajudar alguém nessa parte, eu
eu vou, porque eu acho uma coisa muito, muito legal mesmo. A gente tem o Adrian que está assistindo nosso programa, ele também é do grupinho de jovens. Adrian, dê a sua opinião aí, você também teria vontade de participar, de conhecer os trabalhos de uma casa espírita, né, todos os trabalhos, além das palestras, né, que todo mundo conhece, da evangelização, outros tipos de trabalho, dê sua opinião aí, tá bom? E se o Matheus também puder escrever aí, se tiver algum jovem também se comunicando com a gente aqui na live, dê seu parecer aí para a gente poder saber, tá bom? Então, vamos continuar? Dona Leonora, médium dedicada e responsável, ajudaria muito a equipe espiritual de Ivone. Quando ela entrou em transe, por ser vidente, logo notou a presença de todos nós. 2 entidades sofredoras foram atendidas. O próximo espírito necessitado era Nísio, o espírito que assediava Dudu e que dizia servir à organização das trevas. Estava totalmente transtornado. Aqui a gente vai dar outra paradinha, né? Essa médium que trabalhava também na mesma equipe lá do centro, junto com a Priscila, né, que era a diretora da escola, eles qualificam ela como uma médium dedicada e responsável, né? Quando ela entrou em transe, ela era uma médium vidente, né? Eu vou pedir para o Florencio dar uma subidinha e vamos falar um pouquinho dessa mediunidade de vidência em transe mediúnico. Florencio, como é que isso se opera aí, essa vidência de uma pessoa que está vendo quando ela entra em transe mediúnico? Então, quem conhece atividades laboratoriais de observação desses seres transparentes, ele sabe que eles precisam tingir esses seres para que eles sejam vistos. O médium vidente é como se ele tivesse um tipo de fluido e revestisse todos os espíritos, ou pelo menos aqueles que precisam ser vistos. Ele entrando em transe, ele passa a ver os espíritos. Além de ele ver o mundo dos encarnados, ele vê o mundo dos desencarnados. Principalmente aqueles que estão no roteiro da tarefa a ser exercida naquela noite. Eu gostaria de lembrar também que numa reunião mediúnica não tem só médiuns e doutrinadores. Tem aquelas pessoas que participam da reunião como sustentadoras. Elas não têm a função nem de doutrinar, nem de receber espíritos, mas se manter em prece para auxiliar os trabalhos da noite. Muitas vezes a pessoa começa assim, numa reunião mediúnica, até que um dia é convidada a dialogar com os espíritos também, e torna-se uma doutrinadora. Ou é envolvida por um espírito e dá uma comunicação. Então, esses médiuns que estão na nossa história, eles já têm uma larga experiência, já são médiuns que estão acostumados com os trabalhos de receber espíritos sofredores, de receber comunicações instrutivas, e no caso aí, esse espírito que vai se comunicar é um espírito que está ligado a uma organização das trevas. É claro que ele está muito perturbado, ele está inseguro, ele está com medo. E esse medo, essa insegurança, vai dar instrumentos para o doutrinador conversar com ele, para que ele se sinta à vontade e se sinta seguro. Agora, alguns as pessoas que entram pela primeira vez, ela tem que conhecer como funcionam os trabalhos para que ela não fique com medo com o espírito desse que diz que é de uma organização das trevas. Ele é capaz até de mentir que vai perseguir um por um. Então, tudo isso é preciso que a pessoa se prepare para não ter medo de nenhuma ameaça desses espíritos, porque eles, entre o que eles podem falar e o que eles podem fazer, há uma grande diferença. Muitas vezes o marginal é preso pela polícia, está algemado, e ele está ameaçando os policiais, só verbalmente, ele não pode fazer nada. É assim a mesma situação. Por isso que
os participantes, seja médios, seja doutrinadores, seja sustentadores, têm que ter plena confiança na equipe espiritual da casa. Quer falar alguma coisa, Nath? Não, o seu Florencio explicou muito bem. Eu só tenho uma dúvida. Bem, é confusa, mas é uma dúvida. A gente tem quem acaba nos Obsediando. Obsediando a gente são espíritos. Pode acontecer de uma pessoa encarnada obsediar outra pessoa encarnada para um outro espírito desencarnado? Raquel, uma pessoa encarnada obsediar outra encarnada? Às vezes pode. Pode. Isso é uma questão... Espírito. Não, para satisfazer um espírito desencarnado? É isso? Não, aí então ele já está sendo obsediado por esse espírito, ele já está sendo comandado. Eu digo que pode o encarnado obsidiar um outro encarnado, por ter alguma ascensão sobre o encarnado e procurar dominá-lo com as suas ideias, muitas vezes contrárias ao bem. Isso pode acontecer. Como pode acontecer também de um encarnado obsidiar um espírito, evocando ele, chamando e criando uma dificuldade para ele. Por exemplo, aquele encarnado que acha assim, eu sei que eu posso com você, eu vou acabar com você, aí ele acaba atraindo mais o espírito. O espírito não pode nem deixar receber uma boa orientação, mas não pode seguir porque o encarnado não dá sossego para ele. Aí já é uma obsessão do encarnado para um desencarnado. Ou às vezes... E até comum, viu? Né, Florencio? Até comum isso acontecer. Acontece muito isso, né? Acontece muito. É comum também, quando você perde um ente querido, você não para de pensar nele, você fica chorando. Todo esse choro, toda essa lástima vai atingir o espírito onde ele estiver. E ele fica desassossegado. E às vezes ele acaba vindo para dentro de casa. Em vez de a gente ajudar o ente querido, a gente prejudica o ente querido. Acaba sendo uma obsessão, porque a gente, embora não tenha a intenção de prejudicá-lo, o está prejudicando. É interessante também... Por mais que doa a partida da pessoa, a gente tem que aprender a lidar, né? Isso mesmo. Exatamente. Eu acho interessante aqui na disciplina da parte espiritual, que numa sala próxima, né? Quer dizer, num outro ambiente, as entidades espirituais também estavam aguardando para receber atendimento, né? Num processo de muita ordem, de muita disciplina, né? Foi bem lembrado. Diz que o próximo espírito necessitado era o Anísio que viria, né? Aquele espírito que estava assediando Dudu, tentando fazer com que ele cometesse o suicídio, né? Porque a tarefa do Anísio era provocar o suicídio. Ele fazia parte de uma organização das trevas, cuja função era essa, né? E ele não podia falhar naquela função, porque senão ele sofreria uma consequência muito grave, né? Então ele tinha medo. E ele estava lá naquela sala, porque a gente já tinha tido uma conversa, né? A espiritualidade já tinha tido uma conversa com ele anteriormente. Só que ele não aceitou muito. Ele foi embora, né? Ele ficou com medo, ele reagiu e foi embora. Mas agora ele retornou de novo, né? Porque aquela sementinha ficou plantada lá na sua mente. E agora ele voltava, né, transtornado para isso. Então, você vê que também no plano espiritual tem essa organização também para atendimento das entidades. É isso aí, Florencio, que você quer falar? Então, o que acontece é que o centro tem a sua estrutura física, mas existe uma estrutura espiritual. Então, a gente vê que os espíritos seriam atendidos, eles não estão na sala mediúnica, tudo misturado ali. Eles estavam numa outra sala, só que é uma sala espiritual. É uma sala feita com os fluidos espirituais que acaba se transformando numa organização física, mas do lado espiritual.
vamos dizer, essa sala em que estavam os espíritos aguardando, não tinha contato direto, só na hora do atendimento buscavam o espírito que seria atendido e traziam para a sala mediúnica. Então, essa organização é muito interessante para não atrapalhar o andamento da reunião. É isso mesmo. Vamos continuar, então? Vamos ver o que aconteceu agora com a chegada desse espírito. Como é que foi o atendimento dele nessa casa espírita, né? Ao assumir o comando das cordas vocais da médium Priscila, começou a dizer coisas desconexas. Precisamos invadir, precisamos de mais jovens para a organização. Tenho medo. Antenor, inspirando o dialogador encarnado, perguntou: do que você precisa, meu amigo? Preciso de paz, um lugar para me esconder. Eles vão levar outro jovem, outra morte. Pode se esconder aqui, ninguém vai te encontrar. Os que te perseguem não têm poder de entrar em nossa casa, que agora é sua. Tem certeza? Você não é um deles? Não, fique tranquilo que nós vamos te ajudar. É preciso avisar a escola. Anísio nada mais disse e foi socorrido. Era preciso trabalhar a sua autoestima. Uma entidade necessita de tratamento para o seu autoencontro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse diálogo aqui, do Anísio com o dialogador, sobre a interferência também do orientador doutrinário da casa espiritual, né, o Antenor, né? Então, a primeira coisa que ele fez, ele foi assumir o comando das cordas vocais da médium, que ele estava se comunicando através de Priscila, né? E começou a falar coisas que não tinham nada a ver. Gritando que precisamos invadir, precisamos de mais jovens para a organização, e que ele tinha medo. Esse comando das cordas vocais é uma coisa normal? Parece que a voz cortou. Cortou a voz, está sem voz. Ela está perguntando, seu Florencio, se é normal esse controle das cordas vocais. Então, isso aí ocorre principalmente nos chamados médiuns inconscientes, em que o espírito envolve todas as cordas vocais do médium. Agora, existem os médiuns que não são inconscientes, mas eles têm uma atuação mais pesada, que realmente eles começam a controlar a organização vocal do médium, e às vezes agitam o médium, fazem um envolvimento muito grande no perispírito do médium e transmite para o corpo. E isso também ocorre porque os médios eles não são iguais. Tem médium que ele é só intuitivo, ele interrompe a comunicação na hora que ele quer. E os médios que não são intuitivos, eles acabam atuando mecanicamente no médium. Daí, o médium se agitar mais, embora ele pode interferir para que essa agitação tenha os seus limites. Mas o médium permite que o espírito se manifeste assim, para que o doutrinador, para que as pessoas entendam qual é a reação do espírito, como ele se encontra, para que o médium doutrinador procure inspiração para dialogar com ele. Mas o doutrinador ele tem que ter consciência que a manifestação desse espírito tem as suas limitações. Há médiuns que são atirados ao chão. Inclusive o Chico, conversando comigo, ele disse que ele participava de uma reunião uma vez por semana, que espíritos dos mais infelizes o atiravam ao chão. Isso é aquela história, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, são médiuns que vão atender o espírito dos mais infelizes. Espíritos, às vezes, suicidas, que estão inconscientes ainda, estão muito perturbados. Então, quando eles atuam no médium, eles vêm com aquela carga toda
de perturbação, por isso que o médium, às vezes, ele cai no chão, mas não é indisciplina, isso faz parte do trabalho, é necessário, porque aquele espírito ele não está para dialogar, está para receber os fluidos do médium como de todo o grupo da reunião. Ele está em tratamento. Agora, quando o espírito é muito agitado, ele representa, às vezes, um espírito realmente que comanda um exército de espíritos perversos, ele costuma vir agitado e ameaçando, coisas assim. Mas que tudo isso está limitado. O doutrinador tem que ter essa consciência para saber como lidar com esses espíritos. Às vezes, um outro médium recebe um outro espírito para conversar com esse espírito aí. Isso ocorre algumas vezes. Porque o doutrinador encarnado, às vezes, ele não tem a biografia daquele espírito para dialogar com ele com mais profundidade. Às vezes, vem um espírito, através de um outro médium, e completa a doutrinação. Mas isso é a questão do envolvimento das cordas vocais, é muito natural que se dê em médios que se diria mecânicos, né? Vamos dizer, na psicografia, existe a psicografia mecânica que o espírito pega o braço do médium e vai escrevendo, que o médium não sabe o que está sendo escrito. O semimecânico, ele também pega no braço e movimenta, só que tudo que ele está escrevendo, o médium acompanha, ele sabe o que está sendo escrito, mas a mão dele está sendo controlada pelo espírito e não pelo médium. Já o médium intuitivo, ele recebe a mensagem e ele mesmo que escreve no papel. Assim também acontece nos médiuns psicofônicos, que se distribui da mesma forma. Os intuitivos, os semimecânicos e os mecânicos. Mecânicos seriam esses que são inconscientes. Vou pedir para a Bruna subir, vir aqui conversar com a gente. Elaine fica. Florencio vai dar uma saidinha agora. Obrigado, viu, Florencio? Bruna, o que você pode falar assim? O que você acha assim, de um espírito se esconder dentro da casa espírita? Você imaginaria isso? Eu nunca imaginaria isso. Nunca imaginaria isso. Até porque a gente acha que, na verdade, eu sempre achei que os espíritos entram na casa espírita não só por serem convidados, mas por precisarem de alguma ajuda, de alguma coisa e tudo. Então, eu nunca imaginaria que um espírito entraria na casa espírita para se esconder, para ficar lá no cantinho dele, sem fazer nada, entendeu? Sem se manifestar. Então, esse espírito pediu para se esconder, né? Com medo de ser capturado pela própria organização, né? Mas ele teve permissão para entrar, né, Elaine? Ou eles entram assim na casa espírita de qualquer jeito, ou tem permissão para entrar? Não, eles têm permissão para entrar. Muitos até falam assim, não sei quem foi que me trouxe aqui, quem me trouxe aqui, né? Então, eles também chegam falando assim, como que você me achou aqui? Eu estava disfarçado, eu estava escondido e vocês me acharam, né? Então, assim, E aí, o doutrinador, ele tem que ir assim com muita segurança, né, na espiritualidade que guarda a casa, que está ali, né, atuando naquele momento, e ter muito amor na sua fala, né, porque como o seu Florencio comentou, eles vêm assim, revoltados, né, e muitas vezes você tem que usar assim de sabedoria para falar, ter paciência, porque às vezes se você fala muito melosamente, eles se revoltam, e se você também é muito distante, eles também se revoltam, então você tem que ter o meio termo, saber como chegar.
e sempre a espiritualidade que está ali fazendo aquela proteção, ela acaba te intuindo que às vezes uma palavra é a palavra-chave. Às vezes você está ali naquele diálogo, você não está conseguindo negociar com ele, não está ou acalmá-lo, ou então convencê-lo de alguma coisa, mas de repente, uma palavra que você fala, você pega o fio da meada e aí a conversa flui, né? E quando não, acontece isso que foi citado, né? Um outro médium vem com outro espírito que vem mesmo para ajudar, para complementar. Então, isso acontece mesmo, assim, é muito gratificante, é um aprendizado muito grande. Você ali conhece realmente o que é esse trabalho por amor, né, para auxiliar, como a Bruna, não sei se foi a Bruna que falou que gostaria muito de ajudar, né? É uma ajuda assim que, nossa, te renova, te traz assim bastante eu escutei paz. uma vez, Elaine e Bruno, escutei uma vez que em dias de temporais, que alguns espíritos que têm medo desses temporais, eles veem algum lugar aberto, janela, porta, alguma coisa, eles entram e se alojam nas casas das pessoas esperando o temporal passar. Você já ouviu alguma coisa a respeito disso? Não, Elaine? isso não, isso não. Isso eu nunca ouvi. Será que isso pode acontecer? Será que isso pode acontecer? Não sei, será? Bom, assim, se acontecer e o nosso lar tiver harmonioso, eu acho que vai até ajudar, né? Vai até proteger. E se agora, não tiver? se não tiver, aí é que, né? A gente sabe que um lar, quando é praticado o evangelho no lar, ou quando é um lar que tem alguns princípios religiosos, a gente sabe que esse lar, ele tem paz, né? A energia é leve, né? É tranquila, né? Então, isso facilita bastante e vai até ajudar. Agora, se for um lar que está em desavença, em desarmonia, aí as afinidades aí vão se cruzar. O que você acha a respeito disso, Bruna? Já pensou? Já parou para pensar nisso? Não, nunca tinha parado para pensar, mas eu concordo com o que a Elaine falou. Se a gente tiver numa harmonia na nossa casa, no nosso lar, realmente é uma coisa que pode acabar ajudando o espírito, né? Até ele a perceber que o que está acontecendo não vai afetar ele de nenhuma maneira, porque não tem mais o físico, né? Mas eu nunca soube disso na realidade, de que tinha um espírito com medo mesmo, né? É engraçado ouvir isso. Eu escutei uma vez a respeito disso, numa fala de uma palestra, eu achei isso bem interessante, porque eu acho que pode ser que até aconteça, né? A Sheila está falando da importância do evangelho no lar, né? E a Dora Santos também mandou um abraço para a gente, também já tinha visto falar a respeito disso, né? Então, a casa também tem que ter sua proteção, né? Porque senão ela também fica vulnerável a essa influência espiritual que pode adentrar a qualquer momento, né? É só você dar sintonia, eles estão lá dentro, né? Se eles sentirem a brecha, né? Sintonia, eles vão adentrar mesmo lá, nesse espaço, né? Então, por isso que o evangelho no lar é de grande importância dentro da casa, né? E também é o cultivo dos melhores pensamentos, sentimentos, né? Isso vai ajudar bastante a casa ter uma harmonização, né? Atitudes, outro né? Ponto aqui... As nossas atitudes. É verdade. Tem um outro ponto aqui que diz que Anísio nada mais disse e foi socorrido, né? Era preciso trabalhar sua autoestima. Ele necessitava de um tratamento de autoencontro, né? Quer dizer que essa elevação, essa melhora da autoestima, de você se autoconhecer, é um trabalho que não acontece só aqui no plano físico, acontece também no plano espiritual, né? Então, a gente acha que o espírito, que o desencarnou, e que se ele leva para o mundo espiritual uma baixa autoestima, que ele vai chegar no mundo espiritual, ele já vai estar alegre, feliz e contente, né? Não vai ser isso que vai acontecer, né? Ele vai sofrer também as consequências disso, né?
A Dora disse assim: necessita de muito estudo para se entender e compreender os trabalhos espirituais. Em cada estudo, uma nova descoberta, até porque cada desencarnado tem um registro guardado em seu perispírito e as reações são adversas para cada um. Isso mesmo, Dora. Muito bem colocado, né? Então, a gente vê que o problema da autoestima, mesmo através do desencarne, você acaba levando isso para o plano espiritual, não é isso, Elaine? Sim, tudo que a gente, tudo, né? Tudo que a gente sente, tudo que tudo isso que a gente vive, a gente leva para o plano espiritual, não acaba, né? Por isso mesmo o assunto principal do texto, né? Do livro, da história. Então, isso realmente, por isso que nós temos que trabalhar as nossas emoções, trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, atitude, para que quando nós chegarmos lá do outro lado, a gente não sofrer aquele baque, né? Aquela pressão. Então, sim, a gente leva sim. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, realmente eu concordo com o que a Elaine disse. As coisas, a gente não leva nada material daqui, né? A gente leva nossos conhecimentos. Então, quanto menos a gente sabe, maior vai ser esse baque que a gente vai levar lá, né? Então, por isso que é sempre muito bom a gente estudar tudo, conhecer as coisas, tem curiosidade, vai conhecer, vai estudar, enfim. É sempre muito bom esse conhecimento. Muito bom. Então, agora eu vou pedir para o Florencio e a Nath subir para a gente dar continuidade, tá bom? Sheila, por favor. Florencio, quer comentar alguma coisa a respeito disso? Nath também? Então, esses espíritos que se manifestam, como esse que fazia parte de uma organização das trevas, eles são dominados porque eles desencarnaram com culpa. E esses chefões, a troco de proteção, os escravizam. E se eles erram, eles castigam esses indivíduos. Então, eles ficam presos por uma razão hipnótica, por uma razão de que eles acham que esse chefe pode tudo e tem muita força. Por isso que quando um chefe desse é doutrinado, todo exército se dispersa por medo ou vão procurar outras organizações do mal. Principalmente nessa pandemia tem ocorrido muito disso. Muitos chefes são trazidos às nossas reuniões mediúnicas, eles são doutrinados e eles são convictos das suas posições, até que chega uma hora que os seus defeitos são colocados à prova e alguém vem ao encontro deles, principalmente a mãe de um desses chefões, e eles acabam se derretendo todo e muitas vezes é o fim do seu reinado ali. E aqueles subordinados que veio o chefe debandando das fileiras do mal, eles ficam meio perdidos. Por isso que muitas organizações dessas são encaminhadas para a reencarnação. E eles vão reencarnar verdadeiros exércitos, como uma última etapa para passar na prova ou serem encaminhados para planetas inferiores. Nath, quer falar alguma coisa a respeito disso? Perguntar algo? Alguma dúvida? Não, é um assunto bem interessante, que há muito a se estudar, há muito a se descobrir. E acho que o que a Bruna falou é real. Se a gente estuda, se a gente busca, a gente cria novas experiências, cria novos aprendizados, e é isso que a gente vai levar para a próxima vida, né? Verdade. Bom, então vamos continuar a história aqui. A postura de... Oi? Florencio? Vou continuar, tudo bem? Eu ia dizer que esses espíritos não precisariam ser doutrinados aqui, podiam ser doutrinados no plano espiritual. É que essa orientação, se está cortando, se está ouvindo aí. Está cortando um pouco para mim. Então, essas manifestações... Está ok agora.
Cortou de novo, Florencio. Acho que o Florencio deu problema lá, né? Na internet dele. Ele caiu, né? Vamos lá, ele vem voltando aí. A internet é assim, né? De vez em quando a gente some do ar e volta de novo, né? A gente vai se acostumando com isso aí. Oi, Florencio. Voltou? Vamos lá. Então, é o que eu estava falando, essas manifestações, essas comunicações mediúnicas desses espíritos, elas são para o nosso aprendizado. Elas nem precisariam existir, porque antes do Espiritismo, eles eram todos doutrinados no plano espiritual. Mas é que nós necessitamos de vivenciar esses problemas, essas revoltas, esses sentimentos. Tudo isso são experiências para nós, encarnados. E que, por mais inferior que seja o espírito, ele está nos dando conta que nós somos herdeiros da imortalidade da alma. O que vai diferenciar é a nossa situação de egoísmo, orgulho ou de bondade que tenhamos. Isso mesmo. Então, vamos continuando. A postura de Anísio refletia a condição de inúmeros espíritos desencarnados que nos lembram os indigentes da terra. Andarilhos que não têm a consciência exata de quem são. Perambulam pelas ruas do mundo, adentro os lares que lhe dão guarida, pela condição vibratória de algumas casas, onde vivem famílias que transformam a convivência diária em ringue de lutas vaidosas em que os vícios sobrepujam as virtudes. Então, ele está fazendo uma comparação aqui interessante, né, do espírito Anísio, né, da condição que ele se encontrava, dentro daquela organização, de baixa autoestima, medo, totalmente transtornado, comparando aos indigentes da terra, né, aqueles andarilhos que não sabem, não sabem para que direção vão, né, que vivem perambulando pelo mundo. E muitos desses espíritos, pelo que eu entendi aqui, adentra os lares que lhe permite que isso aconteça, né, pela própria condição das casas, a condição vibratória. Então, a gente começa a perceber aí, né, que o lar, ele também é vamos dizer assim, é um ponto de luz na espiritualidade, não é só concentrado dentro de uma casa espírita, de um grupo religioso, de uma igreja, de um templo religioso, né? Mas o nosso lar também é um ponto de luz, um ponto de amparo e auxílio a esses irmãozinhos também, né? O que você acha disso, Nath? Sem dúvidas, acho que a nossa energia, nosso contato com a nossa família interfere muito, né? É questão de... O Evangelho no Lar já mostra isso. Nós trazemos uma luz para nossa casa, trazemos espíritos de boas energias para dentro de nossas casas, só que se o nosso pensamento muda, se há conflitos, a energia cai, e isso acaba mudando, atraindo espíritos de baixa energia, que querem realmente buscar o mal, não realmente o mal, mas querem se satisfazer de alguma forma dos nossos conflitos. Você conhece, assim, colegas suas que vivem esse drama, assim, de ter uma condição vibratória do lar difícil, em que o vício está se sobrepondo lá dentro? Você conhece, assim? Travou tudo, Margarete, eu não entendi nada. Ah, você não conseguiu entender? Tá me ouvindo agora? Deu para me ouvir agora? Travou muito, eu não consegui entender nada. Agora tá dando, Tá dando para ver? Tá. Estou falando assim, você conhece alguém que, de seus amigos, amigas, que vivem uma casa nessa condição vibratória difícil, de vícios, de brigas, de violência dentro de casa, assim? Você conhece? Olha, nunca cheguei a sentir energia baixa nem nada, porém já soube de histórias de brigas dentro de casa e tudo mais, e que para mim... Voltou? Sumiu a voz da Nath.
Sumiu a voz da Nath. Fala um pouquinho, então, Florência, daqui a pouco ela volta. É a internet dela, né? Então, a internet dela. O interessante, e muitos espíritos, quando vê a casa tem uma placa aluga-se, ele sabe que está vazia, então ele entra e fica ali. Eu me lembro que quando nos instalamos no Leal, que alugamos aquela casa, a casa estava vazia há muito tempo. E fizemos uma reunião mediúnica e um espírito se manifestou. E ele falou assim, eu não me incomodo com vocês, me incomodo com esses outros que estão entrando aqui. Porque eu não sou comunista para dividir a casa com ninguém. E é interessante que ele usou essa expressão aí, não é comunista para dividir a casa. E acho que a casa é dele e que ele mora ali e ele não estava preocupado com os encarnados, e sim com os outros desencarnados que estavam chegando. É verdade. A Dora colocou aqui uma observação. Ao meu ver, cada manifestação mediúnica vem de encontro para nós como um grande aprendizado evolutivo da jornada de cada um de nós. Até porque todos aprendemos a caminhar com as diferenças e dificuldades que por muitas vezes se encontram nos nossos lares. Afinal, essa é a nossa primeira escola. É verdade, né? O lar sempre será a nossa primeira escola, né? É o nosso pontinho de início de aprendizado ali, né? Então, Nath, o que você responde sobre aquela pergunta que eu te fiz, dos seus colegas, dessa questão de ter uma vida no lar problemática, né? Aquela hora que eu falei, travou tudo, né? Travou. Então, Travou. eu nunca cheguei a entrar na casa de alguém e sentir uma energia baixa ou me sentir deslocada. Já aconteceu de, tipo, ambientes fora, tipo, na rua e tudo mais, eu me senti deslocada ali dentro, sabe? Energia muito ruim e tal. Porém, amigos meus, amigas minhas já me contaram de brigas dentro de casa, de histórias assim, onde a família existe um conflito entre ela que aparentemente não é dessa vida, de muitas outras vidas, e é um conflito muito grande, de, tipo, não conseguir conviver juntos. E essa pandemia para eles serviu como um grande aprendizado, porque eles realmente tiveram que aprender a conviver entre eles. Mas sim, acredito que essas pessoas tenham espíritos ali dentro obsediando eles e tudo mais por conta das brigas, da baixa energia, do permitir com que o negativo entre. Isso deve criar um ambiente bem complicado, né, dentro do lar. Difícil até de você lidar com isso, né? Quando você não olha também esse aspecto religioso, espiritual, né? Vamos dizer religioso, espiritual dentro de casa, né? Porque precisa ter esse contato também com a nossa espiritualidade, com a nossa transcendência, né? Dentro do lar, né? Isso fortalece, né? Dá força para a gente seguir, caminhar, né? Encontrar direção para a nossa vida, né? Ajuda bastante, porque você também tem a proteção desses benfeitores espirituais que também cuidam dos nossos lares, né? Então, a gente precisa ter uma certa gratidão por esses guardiães dentro das nossas casas, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso, Florência? Então, como você lembrou bem, quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente propicia que a casa receba uma proteção maior. E todos nós temos os nossos protetores, que eles nos auxiliam quando nós damos abertura para que eles nos auxiliem. Às vezes, nós é que nos ligamos a espíritos inferiores porque descambamos para o lado errado. E como os nossos guias espirituais respeitam o nosso livre-arbítrio, porque eles sabem que tudo é uma questão de tempo, nós vamos entrar na lei de causa e efeito, na lei do retorno. Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Então, eu acho interessante que a gente precisa manter essa sintonia, né? Esse padrão vibratório elevado dentro de casa, né? E às vezes não se consegue porque às vezes tem alguém dentro da própria família que desestabiliza tudo isso. E não é por acaso, né? Que isso acontece, né? Não é por acaso.
é até uma questão de sintonia, de afinidade, que a Nath até colocou uma observação interessante, que ela falou que foi em alguns lugares e que ela sentiu que na casa de alguns conhecidos, que o ambiente daquela casa não era favorável, né? Por que você acha que você sentiu isso? Aqui você atribui essa sensação que você sentiu? Porque você pode ter sentido e outro não sentir. O que você explicaria dentro daquilo que você conhece sobre isso? É uma sensação muito ruim de se sentir. Fica meio que um aperto no peito, tipo, uma sensação de você não devia estar aqui, você não pertence a esse lugar. Eu não digo de uma forma que nem as pessoas pensam quando vão, tipo, nem é. Muitas vezes acontece tipo, de mudança de escola e o adolescente achar que não pertence àquela escola porque não consegue fazer amigos. Mas a sensação é diferente. Ela é uma sensação de que você não pertence àquele lugar porque aquilo vai te fazer mal. Isso não acontece só dentro da casa de outras pessoas. Isso acontece quando você pode estar numa festa, quando você está com uma rodinha de amigos e você não se sente confortável com algumas pessoas, você acha que a energia que eles passam não é uma energia positiva. E a coisa mais simples que você tem que fazer, e a melhor coisa a fazer, é você orar por aquela pessoa e logo em seguida se afastar para que seu espírito não fique prejudicado. Pelo menos é o que eu faço e o que eu procuro, pelo que eu já estudei e tudo mais, é o que eu entendi, pelo menos. Mas se tiverem outras formas, eu vou pedir para a Bruna subir, para a gente conversar um sabe? pouquinho sobre isso. Nath, quando você fala dessa questão, às vezes, da criança, do jovem, né? Ele está numa escola e ele não está querendo mudar de escola porque ele não está encontrando ambientação dentro daquela escola, né? Às vezes a energia dele não está compatível com aquele ambiente. É isso que você também pensa, Bruna? Sim, exatamente isso. Eu acabei passando por isso nessa troca de escolas no meu primeiro ano, no começo do ensino médio, né? E eu acabei passando por isso porque realmente não era nem o não me adaptar, era a questão de eu realmente não pertencer àquele lugar, das pessoas, da energia das pessoas ali não me fazerem bem, entendeu? De eu realmente não estar confortável. Sabe quando você está em um lugar que você não se sente confortável nem para falar? Exatamente assim. Então é uma coisa complicada, sabe? Não é nem questão de realmente não se adaptar. É realmente questão de energia. Você não tá bem, você não tá se sentindo bem naquele lugar. É a melhor coisa que você tem que fazer é mudar, entendeu? Se você puder conversar com seus pais e tudo. E não foi em escola, gente. Muitos lugares, muitas festas. Já aconteceu de, no meio da festa, eu tá com os meus amigos que eu gosto, mas no meio da festa eu simplesmente queria ir embora porque eu não tava me sentindo certa naquele lugar, digamos assim, né? A energia ali não estava legal. Você se sente confortável e não se permite, isso é uma não coisa se permite curtir. É uma mistura de energias, né? A energia de todo mundo que acaba criando esse ambiente pra gente. Então, eu acho que se você não tá bem, se você não tá se sentindo confortável naquele lugar, a melhor coisa que você tem que fazer, como a Nath falou, além de fazer uma prece para você se sentir bem e pedir também para o espírito da outra pessoa e tudo, eu acabo indo embora. Eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, eu acabo indo embora. No caso da escola, eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai depois. Eu mudei de escola realmente porque não era o lugar para mim, sabe? Então, eu acho que você tem que estar onde você se sente bem, onde a energia é boa, onde você sabe que aquilo vai te levar, vai te trazer, sabe, para cima, vai te trazer algo a mais. E não um lugar que você tá ali só por estar. Quando você fala assim que a energia é boa, eu coloco até uma parte, né? Energia boa para você, né? Porque Exatamente. às vezes para outro ela é boa, né? Mas para você não é. Mas para o outro é bom, né? Então, não quer dizer que o ambiente esteja ruim, né? Depende da sintonia de cada um com aquele ambiente, a afinidade que você tem com aquele ambiente. Então, às vezes, o que é bom para um não é bom para outro, né? Se a gente não consegue julgar muito isso, né? Porque
esse julgamento, a gente acaba... Uma coisa que eu acho engraçada é que, assim, às vezes a gente acha que os nossos amigos têm a energia muito para cima, tem energia muito positiva e tal. Mas se você parar para pensar, às vezes você acaba se sentindo mais confortável para falar, para ser você mesmo, numa roda de desconhecidos, de pessoas que você acabou de conhecer, que você começou a conversar ali e tudo, do que com seus próprios amigos dentro da escola ou, sei lá, em um restaurante em algum lugar, entendeu? Então não é questão de afinidade, é realmente questão de energia. Eu sempre falo isso, sempre pensei nisso. É isso mesmo. Fala, Nath. A Bruna falou Pode falar, sobre essa Nath. mudança de escola e... Tá me escutando? Tô. Ah, tá. A Bruna falou sobre essa mudança de escola e tudo mais, e eu acompanhei tanto a mudança dela de escola, como ela acompanhou a minha. E realmente foi uma mudança muito grande para as nossas vidas. A Bruna, quando se mudou de escola, se sentiu muito mais feliz e muito mais livre. Ela mesma comprova isso, porque a gente conversava muito sobre essas coisas. Porém, quando eu me mudei de escola, na mesma época que ela, no meu primeiro ano também, eu me sentia meio desconfortável em alguns locais, em alguns grupos. Tanto que eu não tinha muitas amizades ali dentro. A Bruna mesmo acompanhou bastante parte disso. E acabou que no fim do ano eu não chego a me arrepender de ter me mudado de escola, de ter entrado naquela escola e tudo mais. Mas eu repenso as minhas amizades que eu fiz lá dentro, porque eu sinto que não foram coisas positivas, nunca foram pessoas que realmente tinham energias boas e tudo mais, porém era o que se tinha ali dentro, sabe? É complicado explicar e tudo mais. Mas no fim do ano eu pedi para os meus pais para sair da escola, consegui, e hoje estou em outra escola muito mais feliz. É uma coisa de momentos, né? Porque a nossa cabeça, conforme os anos, a mudança e tudo mais, a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar. E isso acaba que faz com que a gente repense atitudes do passado. E não só atitudes como escolhas. Da mesma forma que foi uma escolha minha ter me mudado para aquela escola, foi uma escolha da Bruna ter entrado naquela escola também. Por mais que a gente não soubesse o que nos esperava ali dentro, foi um aprendizado imenso, porque a gente descobriu que a gente novo, não né? pode. É o novo. Exato. É o novo. É aquilo. Se você não conhece o novo, você se acomoda. A gente descobriu que a gente não podia realmente confiar em todo mundo, porque as pessoas não são mil amores por aí. E foi um aprendizado para nós duas, tanto em relação às amizades, como em quem confiar e como se comportar em lugares onde você se sente deslocada. É verdade. A Dora disse que a gente é energia e atraímos para junto de nós sem querer, nosso corpo reage. Nos tornamos ambulâncias na busca de socorro dos espíritos doentes, carentes e sofredores que se sentem excluídos. É muito intrigante e interessante toda a espiritualidade de tamanha delicadeza, amor, fraternidade, como acolhe em cada espírito que aceita ser auxiliado, ser socorrido pelas equipes espirituais ali presentes. Então é isso, gente. Nosso programa está chegando ao fim, né? Nath quer fazer alguma consideração final para eu poder chamar depois a Elaine e o Florencio. Eu queria agradecer por mais uma oportunidade, por mais uma terça, agradecer ao público e agradecer a todos que estão aqui, gente. Eu estou morrendo de saudade de todo mundo, morrendo de saudade do presencial. Vocês não têm noção, mas no momento, infelizmente. Ainda não dá para voltar, né, fisicamente. E a Bruna, quer deixar aí seu recadinho? Eu só quero dizer que se vocês não estiverem se sentindo bem no lugar que vocês estão, se vocês não estiverem sentindo que ali, que vocês pertencem àquele lugar, não insistam, porque vai pela tua intuição primeiro, que a tua intuição tá sempre certa, vai por mim. É verdade. Então, realmente, fazer o que é melhor para você e não para os outros. Sempre pensar em Como eu escutei uma pessoa uma vez dizer para mim, assim, na dúvida, não faça.
Exatamente. Toda vez que eu tenho dúvida, eu procuro não fazer. Toda vez que eu tenho dúvida e faço, não dá certo, né? Dá errado. É errado. Exatamente. Elaine, quer comentar alguma coisa sobre o que a gente falou sobre esse negócio do ambiente e tudo, e fazer suas considerações finais? Sim, olha, muito a comentar, mas o tempo está acabando. Então, eu vou tentar resumir, né? Pegando, assim, um pouquinho da fala da Dora, que nossa, teve muitas considerações, assim, que vão servir, né, para o nosso aprendizado. E só complementando a Dora primeiro, quando ela diz do lar, né, da família, né? Então, o nosso lar, é o nosso primeiro educandário, né? Então, ele é um laboratório onde ele vai, assim, trabalhando todos aqueles personagens, né, que vieram para este lar para compartilhar as suas vidas, então, trabalhar suas opções, os seus sentimentos, né? Então, o nosso lar é um laboratório e ele tem que estar sempre em sintonia mesmo com Deus, né, com a espiritualidade, e muitas vezes a gente encontra aquele lar que não pratica o evangelho no lar, mas ele tem uma conduta de amor ao próximo, de dedicação. Então, esse lar também é amparado, né? Esse lar também transmite muitas energias boas. E para finalizar, pegando só a fala da Bruna, quando a Bruna diz assim: quando você não se sentir bem, né, você mude, né, faça, né, siga a tua intuição. Isso é verdade. Eu tenho uma experiência muito recente do meu neto mais velho, que ele foi para uma escola nova. E, então, só para fazer uma ponte, a Bruna, a Nath são adolescentes e que puderam chegar e expressar tudo aquilo que ela estava sentindo para que os pais permitissem a mudança de escola. O meu neto, na época, tinha 7 anos, e eu não sei o que aconteceu, mas aquele menino, ele entrava na escola branco, ele estava assim a ponto de desmaiar, ele suava, dava dor de barriga, ele chegava até a pronunciar que ia morrer, que ele não queria morrer. E aquilo foi persistindo, a professora não foi dando muita atenção, eu fui à escola como educadora para conhecer, porque eu já conhecia aquela escola, né? E resumindo assim, não teve jeito. E aí chegou uma hora que a minha filha teve que ouvir e mudar ele de escola. Mas foi automático. Ele mudou dessa escola, saiu hoje. A minha filha foi lá e falou assim: olha, eu quero a transferência do meu filho para outra escola. Ele iniciou na outra escola sem conhecer também ninguém, sendo que na outra também tinha amiguinhos, e ele não sentiu mais nada. Então, a importância dos pais ficarem atentos a esses sinais, porque a gente começa a dizer que como a própria educadora falou, ele é muito mimado, né? Ele tem a avó que super protege, então ele é muito mimado, ele é inseguro. Olha só se a Dora mesmo se manifestou dizendo que tudo isso vai para o nosso corpo, né? Tudo isso que a gente sente, né? Essas dores, então acaba prejudicando, e ele estava ficando prejudicado, ele ia para o pronto-socorro. Um dia sim, 2 não, ele ia para o pronto-socorro, e não achavam nada nele. Então, realmente, Margarete, isso que você falou, né? Na dúvida, né? E o que a Bruna também falou, e o que a Dora, parabéns, Dora, você, assim, foi maravilhosa hoje, né? A sua posição foi maravilhosa para que a gente acorde e desperte. A gente tem que tomar cuidado com essas pequenas coisinhas. Aquilo que pode ser um mimo, é mimo, é malandragem, é bobagem. Isso não é, não. Nós temos que ficar atentos, sim. Tá? Essa é o que eu... Nada. Florencio, quer fazer alguma consideração final? Isso faz lembrar as casas mal assombradas.
consta que um casal de professores alugou uma casa, e aquela casa eles não sabiam, era uma casa conhecida como Casa Mal Assombrada. Até que um dia eles procuraram o professor Eliseu Rigonati, que dirigia uma casa espírita, e falou: olha, se vocês soubessem disso antes, vocês podiam até pechinchar o aluguel, porque esse caso aí não é difícil de resolver. A gente vai invocar esses espíritos, nós vamos conversar com eles. E a casa deixou de ser mal assombrada. Então, às vezes, precisa de uma assistência espiritual, de um evangelho no lar, ou uma prece. E, no caso da escola, foi melhor mudar da escola, porque ele era sensível a alguns espíritos que estavam ali presentes. A sensibilidade dele é que estava sendo motivo dos transtornos dele. Então, cada caso é um caso, né? Mas é uma pena, né? O programa acabou, está no finalzinho, né? Vou terminar aqui com a frase da Dora, que ela diz assim: família que ora unida, permanece unida, né? Diz que sempre aprendeu isso, né? E a Edna Sueli também agradeceu, programa maravilhoso, desejando boa semana a todos nós, né? E a todos os ouvintes aqui, né? A Patrícia, o Fieri, a Anice, a Sheila, a Dora, o Moisés, todos que participaram aqui, o Adria, né? E outros que eu, infelizmente, às vezes não consigo ver por aqui, ou passa muito rápido. Agradecemos a todos que confiam nesse trabalho, que estão junto com a gente, né? Participando. Que tenham também uma boa noite, uma boa semana. Até sábado, às 15 horas, com o programa Oficina Espírita da Família, aqui pelo Facebook também. E na próxima terça, nós estaremos de novo voltando, dando continuidade ao Se Liga na História. Tá bom? Uma boa semana a todos, obrigado realmente pela participação e que sejam aí muito felizes, tá? Uma paz a todos aí, tá bom? E um coraçãozinho, né, para vocês. Coraçãozinho. Florencio, está com seu coração aí? Coraçãozinho branco, né? Colocar as meninas todas aí, a Bruna, a Elaine, a Nath. Meninas, você precisa arrumar um coraçãozinho bonitinhos assim, tá? Eu sempre esqueço de fazer. Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui em casa para fazer. Fazer o coraçãozinho, tá bom? Eu tenho um do meu aniversário, porém eu não faço a mínima ideia de onde ele está. Normal. Então, tem uma semana para pesquisar e procurar, tá bom? Uma semana para pesquisar e procurar. Tá bom. Então, tchau, gente. Obrigada, hein? Boa noite para vocês todos, tá bom? Beijo. Um abração. Obrigado, Sheila.